Shalom Uvraha, muita saúde, muito sucesso, muita alegria e muitas notícias boas para todos nós. Lendo para vocês o livro do nosso querido Rabino Gloiber, Parashat e Vairá, por trás dos pedidos de Avram Avinu. Quando Hashem, Deus, ele revelou para Avram que não dava mais para esperar em relação à destruição de Sodoma e Gomorra, o que Avram fez? Avram rezou e pediu para que essas cidades não fossem destruídas, pois ele estava aproximando essas pessoas, abriu a tenda já com esse propósito, né, na passagem ali para Sodoma, para essas pessoas passarem primeiro pela tenda dele, para ele ensinar essas pessoas, aproximar essas pessoas e a influenciar elas de maneira positiva, ensinando a todos que devemos deixar a idolatria, rezar somente para Hashem e eles se comportarem de maneira correta. Quando ele discute com Hashem, o que está em jogo aqui? Está em jogo a estatística do trabalho que ele está fazendo nessa região. É a mesma coisa você, por exemplo, está trabalhando em algum projeto e o seu patrão chega e fala, ó, Zeu, acabou, não vamos mais levar adiante esse projeto. Avram Avinu era um tzadik de alto nível e ele sabia, por meio do seu Ruach HaKodesh, que existiam nessas cidades 50 tzadikim. 50 justos, pessoas boas, que estavam em um nível mínimo para serem chamadas de tzadikim. 50 pessoas que cumpriam os sete mandamentos dos Benei Noach. 50 pessoas que não eram assassinos, não eram ladrões e que não faziam idolatria. Havia 50 pessoas ali que eram nesse nível. A partir desse número, qual que era a intenção de Avram? Fazer aumentar, esse número aumentaria cada dia mais até que todas as pessoas daquela região se tornassem discípulas de Avram e aquele lugar chegasse a ser o maior centro da cultura judaica do mundo. Com isso, chegaria um dia em que todos viajariam para lá para aprender Torá com Avram Avinu. O potencial para isso eles já tinham, e a estrutura para que isso acontecesse já estava lá também. As cidades eram muito ricas, pessoas muitíssimo ricas, e poderiam investir muitos nos assuntos divinos, financiar esses projetos do Avram para que o estudo de Torá fosse feito ali e andasse da melhor maneira possível. Avram Avinu, o melhor professor, já estava ensinando a todos que entravam e saíam de lá, causando uma grande influência naquela região. Ló, o sobrinho de Avram, se tornou o juiz da cidade. O sonho já estava se tornando realidade. Avram, professor, Ló, juiz da cidade. Obviamente, Hashem ouviu, concordou em não destruir então mais as cidades. E Avram conseguiu o que queria. Daqui para frente, aquele seria o maior centro de difusão da cultura judaica, difusão de luz para o mundo inteiro. E Avram fez a proposta e Hashem aceitou. Agora só faltava fazer o Lehaim, comemorar a vitória. Mas, antes que ele pudesse comemorar, ele viu com seu Ruach HaKodesh que o número de tzadikim da região baixou repentinamente para 40. De 50, rapidamente baixou para 40. Ou seja, 10 dos 50 tzadikim se depravaram nesse mesmo instante que Hashem tinha concordado em não destruir a cidade, no mérito desses 50 tzadikim. Então, Avram Avinu rapidamente refez a proposta e agora usa esses 40 tzadikim como argumento de que a partir desses 40 toda a região vai voltar ao bom caminho e eles vão estudar Torá e tudo vai ficar bem. Hashem concorda novamente. A bondade divina, como sabemos, não tem fim, mas a estatística não estava a favor de Avram. E ele vê com seu Ruach HaKodesh novamente que mais 10 tzadikim chutaram o pau da barraca. Mais 10 descartados. Então, de 50, de 40, baixou para 30. Avram Avinu refaz rapidamente a proposta, usando agora esses 30 tzadikim como argumento de que eles vão sim ser o começo de uma verdadeira reviravolta espiritual naquela região.
naquela região, e cada vez mais e mais pessoas vão aderir ao trabalho divino de Avram Avinu, e que a partir desses 30 toda a região vai sim voltar para o bom caminho, fazer teshuvá. Hashem é a essência do bem, como sabemos, e como um bom médico que antes de amputar um órgão tenta salvá-lo de todas as maneiras, sabemos que Hashem é assim, né? Um bom médico também, ele tenta salvar de todas as maneiras possíveis esse órgão, possíveis e imagináveis esse órgão antes de amputar. Hashem concorda então imediatamente com essa nova proposta baseada na estatística de que a partir de 30 tzadikim, toda a região vai se transformar em um lugar melhor. Então ele concorda novamente com Avram, mas Avraham vê com seu Ruach HaKodesh que mais 10 desses 30 tzadikim chutaram tudo. A estatística não está a seu favor, não está a favor de Avram. Ele faz rapidamente uma nova proposta de que 20 tzadikim, 20 pessoas justas, com certeza causarão um impacto em toda a região. E em breve esse lugar será conhecido como um grande centro de luz da Torá, de divulgação da Torá para toda a nação, as nações. Hashem novamente concorda, imediatamente concorda, e agora só faltava fazer uma grande festa, como a festa de Purim, quando o maior holocausto da história foi anulado antes mesmo de ter começado. Só faltava a festa, só faltava o Lechaim. Mas antes de sair de lá, Avram já vê com seu Ruach HaKodesh que a estatística continuava contra ele. E mais 10 tzadikim foram mal influenciados e agora só sobraram 10. Isso, só sobraram 10 tzadikim. 10, como as 10 sefirot lá em cima. 10, como os 10 pronunciamentos divinos, sincronizados com essas 10 sefirot. E que por meio deles, por meio desses 10, Hashem criou o mundo. 10 como os 10 mandamentos que Hashem nos deu no Monte Sinai, que estão sincronizados com os 10 pronunciamentos divinos pelos quais Hashem, Deus, criou o mundo, este mundo para nós, que estão sincronizados com as 10 sefirot. Então tinha 10. Um minyan, 10 pessoas. Um minyan que a partir dele toda essa região vai se transformar em um lugar melhor. Um sonho que vai se tornar uma realidade. Hashem concordou novamente com Avram. Concordou sim, imediatamente. Agora Avram Avinu já poderia comemorar a anulação de um grande holocausto antes mesmo de ter começado. Podia comemorar. Mas naquele mesmo momento, enquanto o anjo Rafael estava de prontidão para salvar a vida de Lot e sua família, e o anjo Gabriel de prontidão para destruir toda aquela região, momento em que Hashem, a Kadosh Baruch Hu, aceitou a proposta de Avram com os 10, de que se tivessem lá 10 tzadikim, 10 pessoas boas, as cidades não seriam mais destruídas. Naquele exato momento, Avram viu com seu Ruach que a estatística definitivamente não estava mais a seu favor. E que aqueles últimos 10 tzadikim, aqueles últimos 10 homens justos, bons, também foram maus. Também decaíram. Influenciados, e novamente o número baixou. Uma cidade é uma obra de arte viva, mas Sodoma se tornou um filme de terror. Chegou ao limite de tolerância do tribunal divino. E ao destruir, foi dada a permissão para destruí-la. E ao destruidor foi dada a permissão para destruí-la. O anjo Gabriel parte então para a missão, acompanhado pelo anjo Rafael, o anjo da cura, que iria salvar Lot e sua família, que foi até Sodoma para salvar quem o tribunal divino autorizou que poderia ser salvo.
no caso, Ló e sua família. Depois que essas cidades foram destruídas e consequentemente, não apareceram mais pessoas nesse caminho para entrar na tenda de Avram e aprender um pouquinho que fosse sobre Hashem, Avraham se viu obrigado a mudar de região para poder continuar fazendo seu trabalho divino de forma abrangente, ensinando as pessoas a rezarem somente para Hashem e deixarem definitivamente e totalmente a idolatria. Então, Avraham teve que fazer mudanças na vida. Avram Avinu se mudou para a terra dos filisteus e lá abriu um Esham, na cidade de Beersheba, um espaço onde eram servidas comidas e bebidas em um ambiente de profundos estudos de Torá. Avram Avinu inaugurou um verdadeiro centro da cultura judaica e Hesed e bondade, fazendo seu trabalho divino com muito mais intensidade do que antes. E em grande estilo. Aqui aprendemos com o nosso patriarca Avram Avinu como devemos fazer o nosso trabalho divino. Temos que copiar isso de Avram. Avram não se fechou em um quarto dentro de uma casa depois da destruição de Sodoma e Gomorra, esperando alguém bater na porta da casa dele. E depois bater na porta do quarto. E depois por perguntar qual é a mensagem ele tem para a humanidade. Avram não esperou isso. Ele não foi, ele não fez isso. Ele foi pessoalmente ao lugar onde muitas pessoas iam e vinham. Abriu lá a sua tenda, aos 4 ventos, e ainda ficou na porta chamando as pessoas. Chamando, olha, venham para comerem em sua tenda, venham comer. E aprenderem a agradecer a Hashem, fazer as brachot. Agradecer a Deus que criou o céu e a terra. Hashem. Daqui aprendemos a divulgar os conceitos judaicos da maneira correta. Muitos de nós somos limitados pelo conceito de que, se nos comportarmos como divas inacessíveis, ninguém me toca, ninguém me rela, estamos dessa maneira demonstrando nosso alto nível e valor. Não. Você tá mostrando o seu baixo nível e valor quando você fecha as portas para as pessoas não aprenderem quem é Deus, não aprenderem Torá. Achamos que não precisamos interagir com as pessoas, lê do engano, pois fazer isso significa uma atitude que nos rebaixaria ao nível delas, lê do engano. Seja porque não damos importância a essa interação, seja porque não nos sentimos confortáveis interagindo, por fim, nos fechamos no nosso mundinho, julgamos todo mundo à nossa maneira, colocando Deus de lado. Haz v'shalom. Vamos aprender com Avram a como divulgar, a como abrir centros de cultura judaica e deixar as pessoas chegarem para ensinar elas a fazer brahot, ensinar elas quem é Hashem, ensinar como rezar para Hashem, sermos pessoas acessíveis para que Hashem possa, através de nós, se mostrar para todo mundo e nós, consequentemente, nos mostrarmos dispostos a mostrar para elas quem é Hashem, como devemos servi-lo da maneira correta, como devemos rezar da maneira correta. É assim que devemos ser, como Avram. Bom dia para todos e tudo de bom.